Você já assistiu um filme, ficou impressionado com os efeitos especiais e se perguntou, como é que eles fizeram isso? Bom, eu vou levar essa pergunta até o início do cinema, explorando a mágica usada na tela prateada para dar vida às suas histórias. De monstros em stop motion a maravilhas geradas por computador, essa é a evolução da magia do cinema. Truques de perspectiva. Os truques de câmera existem desde que as câmeras existem para nos enganar. Uma das primeiras técnicas foi a perspectiva forçada, usada de forma divertida na era do cinema mudo, como no curta-metragem de 1909 Princess Nicotine. É uma técnica básica que usa distância relativa para fazer objetos parecerem mais distantes, mais próximos, maiores ou menores do que realmente são. Avançamos para a década de 1920 e as pessoas ainda a usavam. Olha essa cena clássica de Safety Last, com o ator cômico do cinema mudo Harold Lloyd. Como é que você acha que essa cena foi feita? Tela verde? Não, isso ia precisar de computação gráfica. E computadores digitais não existiam nessa época. Na verdade, a equipe construiu um cenário no topo de um prédio e ajustou a câmera para fazer parecer que Lloyd estava perigosamente pendurado acima de uma rua. Muito sagaz. Agora, Charlie Chaplin foi um ícone dessa era. Olha essa cena do filme de 1936, Tempos Modernos, onde ele patina ao redor de um mezanino de um shopping com os olhos vendados. Não se preocupe, ele jamais ia cair. A equipe pintou aquela imagem do andar inferior em um pedaço de vidro e colocou na frente da câmera, de maneira que parece que há uma grande queda. Isso é o que eu chamo de uma grande mudança de perspectiva. Por mais cômicos que Lloyd e Chaplin fossem, eles não se comparavam a Buster Keaton. Apesar de ser um comediante, as suas acrobacias colocam Tom Cruise no chinelo, porque ao contrário do Senhor Missão Impossível, Buster nunca usou cabos. Ao filmar sua comédia de 1932, Three Ages, Keaton deveria pular de um prédio para outro sem cabos de segurança. O salto era de mais de 4 metros, mas então, surpreendentemente, Keaton errou a marca. Se ele tivesse conseguido, teria quebrado o recorde mundial de salto em distância. Felizmente, tinha uma rede de segurança abaixo da linha da câmera, mas esse fracasso foi um sucesso para a equipe de filmagem, que achou tão engraçado que Keaton decidiu incorporá-lo na história. Mas lembrem-se, crianças, nada é mais engraçado do que uma falha quase fatal. Não era essa a lição. Esquece. Os aterrorizantes anos 30. Sabe o que eu adoro nos filmes? Os monstros. E nos anos 30, o mundo conheceu o maior de todos, o King Kong. O gorila gigante apareceu pela primeira vez em 1933, trazido à vida pela animação em stop motion de Willis O'Brien. O próprio Kong foi criado usando modelos em stop motion, com esqueletos de alumínio e músculos de borracha, que eram movidos ligeiramente quadro a quadro para parecer que o modelo estava se movendo em tempo real. Para que parecesse que o Kong e as outras criaturas da Ilha da Caveira estavam interagindo com humanos reais, O'Brien projetou filmagens reais quadro a quadro e um cenário em miniatura por trás. Fazer isso permitiu que os animadores combinassem a filmagem com as criaturas um quadro de cada vez, fazendo parecer que os atores e as bestas estavam habitando o mesmo espaço. Quando Kong precisava tocar os humanos, eles usavam uma cabeça de 6 metros de altura, o que faz o Kong atual parecer bem gente boa, e uma mão gigante grande o suficiente para pegar a atriz principal Fay Wray. Se você olhar de perto aqui, dá pra ver a linha onde a filmagem encontra a animação. Mas Kong não foi o único monstro do cinema conseguiu seu grande papel nos anos 30. No mundo do horror sci-fi, havia o Homem Invisível. O maior truque aqui foi fazer com que o ator principal Claude Rains desaparecesse. Quando ele precisava parecer invisível, as cenas eram gravadas sem ele, cronometrando cuidadosamente a ação para acontecer sem ele em cena. Depois disso, o mesmo cenário era totalmente coberto de veludo preto, com o ator coberto de preto da cabeça aos pés. Por cima disso, o ator usava as roupas necessárias para a cena. A partir da filmagem das roupas sem suporte, foram criadas duas duplicatas de alto contraste, conhecidas como mats. Uma mat bloqueava o fundo, enquanto a outra bloqueava o homem invisível parcialmente vestido. Depois, as 4 partes filmadas, o fundo, as roupas e as suas respectivas mats, eram combinadas em uma única tomada. E não foi só isso. Para capturar as pegadas icônicas do homem invisível, uma plataforma de madeira customizada foi construída com blocos em forma de pé cortados nela. Quando cobertos com neve artificial, os blocos eram liberados um a um, criando a ilusão de que alguém estava caminhando invisível sobre a neve em cena. Esses métodos eram demorados e caros, mas os resultados tinham que ser vistos para ser acreditados, ironicamente. A lenda da animação.
Dos anos 50 até o início dos 80, Ray Harryhausen foi o rei indiscutível dos monstros. Para dar vida às suas criaturas, o animador desenvolveu uma técnica chamada Dynamation. Funcionava assim: Harryhausen usava um projetor especialmente modificado que ele podia avançar um quadro por vez. Na frente disso estava o stand de animação, o modelo e a câmera de 35mm. Para posicionar a criatura entre o fundo e o primeiro plano, o animador deslizava uma folha de vidro entre o modelo na mesa de animação e a câmera, criando essencialmente duas versões da mesma tomada. Para a primeira tomada, ele pintava o vidro de preto para bloquear o primeiro plano, permitindo que apenas o modelo e o projetor traseiro fossem vistos pela câmera. Quadro a quadro, ele então animava a criatura atrás do primeiro plano obscurecido. Para a segunda tomada, o oposto acontecia. O fundo era obscurecido e a criatura era colocada entre duas camadas, posicionando o monstro no mundo real. Quando um ator de verdade precisava interagir com uma criatura, Harryhausen usava pontos de contato, onde um fragmento de ação real era substituído por stop motion. Obviamente, quando filmavam, a espada de Sinbad não estava atingindo nada. Então, no seu estúdio, Harryhausen adicionava uma seção da espada de Sinbad à do esqueleto, fazendo parecer que as lâminas dos personagens estavam se chocando. A troca é tão rápida que a maioria dos espectadores nem percebe. Embora as criaturas de Harryhausen fossem fantásticas, os quadros que ele usava para mostrá-las não eram emocionantes. Na sua maioria, eram tomadas médias ou longas. O animador lamentou não ter tido um trabalho de câmera mais interessante nos seus filmes, mas as limitações de tempo e orçamento o forçaram a manter as coisas simples. Embora os monstros em stop motion tenham desaparecido das telonas, as técnicas pioneiras de Harryhausen influenciaram os magos dos efeitos especiais em estúdios, como a Industrial Light and Magic, sem mencionar os dinossauros de Jurassic Park. Então esquece tudo que veio depois, esse cara é a verdadeira lenda. Fundo verde. Você provavelmente conhece a tela verde, sabe? Aquela que um ator fica na frente, o fundo é trocado para parecer que ele tá em outro lugar. Mas o que muita gente não sabe é como esse efeito surgiu. Nos anos 40, quando essa tecnologia estava sendo explorada, a tela não era verde, mas azul. A tela azul, ou processo de chroma key, como é mais conhecido, foi utilizada pela primeira vez no filme de fantasia de 1940, O Ladrão de Bagdá, uma fantasia ambientada em uma terra árabe mágica, que mais tarde inspirou o sucesso da Disney Aladdin. A tela azul foi usada para dar vida a todas as sortes de visões maravilhosas, incluindo um gigantesco e insidioso djinn, um espírito da mitologia árabe e muçulmana. O engenhoso inventor da tela azul foi Lawrence Butler. Ele descobriu que colocando um sujeito em frente a uma cor específica, como o azul, ele poderia posteriormente remover essa cor de cada quadro para separar o sujeito do fundo. Os sujeitos isolados seriam então colocados sobre um fundo pré-filmado, conhecido como plate, para criar uma única imagem. Isso era então composto com atores filmados contra uma tela azul. Ele escolheu o azul porque parecia ser a cor mais distante dos tons de pele humana, a menos que você seja a versão do Will Smith do gênio do Aladdin. Mas se a iluminação em cena não fosse perfeita, você ia acabar com um estranho halo brilhante ao redor dos personagens e objetos. Olha só para esse tapete voador, dá pra ver onde as duas cenas foram emendadas. Embora possa não ser perfeito para nós, foi um grande avanço para os cineastas há mais de 80 anos. E o filme ganhou um Oscar de melhores efeitos especiais naquele ano. Eu me pergunto como é que o público daquela época ia reagir ao gênio do Will Smith. Inovação dos anos 50. Nos anos 50, o público ocidental era fanático por épicos bíblicos, e o mais épico de todos foi Os 10 Mandamentos, de 1956. Querendo superar sua versão anterior de 1920 da mesma história, o diretor Cecil B. DeMille empregou os mais recentes efeitos especiais, principalmente na cena icônica em que Moisés abre o Mar Vermelho. Para esse efeito, DeMille filmou uma trincheira nos estúdios Paramount, preenchida com 1.100.000 litros de água, e depois reproduziu a filmagem ao contrário. Para fazer parecer que as paredes do mar estavam se separando, eles filmaram a água caindo lateralmente. A filmagem de Moisés e seus seguidores foi feita separadamente, para compor o primeiro plano. As imagens da água foram sobrepostas a isso. Para criar as nuvens, eles derramaram tinta cinza em um tanque de vidro cheio de água, dando a ilusão de uma tempestade escura. O próprio Moisés só abriu o Mar Vermelho uma vez. Mas assim como O Ladrão de Bagdá, o filme é marcado por efeitos de tela azul imperfeitos. Um tempo depois, em 1958, o mestre do suspense Alfred Hitchcock estava trabalhando
trabalhando no seu clássico Um Corpo que Cai e queria uma sequência de abertura marcante. Então ele falou, é melhor ligar pro Sol. E o Sol em questão era o designer Saul Bass, que decidiu que os créditos de abertura precisavam de espirais, e muitas delas. As espirais são um motivo recorrente ao longo do filme, e Bass insistiu que essas formas fossem baseadas em espirais Lissajous, padrões matematicamente calculados tão complexos que não podiam ser desenhados à mão livre e precisavam do movimento de um pêndulo em um estande de animação móvel. Na época, nenhum estande de animação conseguia girar continuamente sem que os fios se enrolassem. A equipe decidiu usar um diretor de armas M5, um computador mecânico usado para mirar armas em alvos móveis. Esses dispositivos podem se mover continuamente e acompanhar o balanço de um pêndulo. Assim, a equipe montou uma plataforma, organizou tudo e suspendeu um pêndulo do teto. Esse pêndulo tinha uma caneta presa a ele e estava conectado a um recipiente de tinta pressurizado de 7,30 metros de altura. À medida que o diretor de armas girava, o pêndulo balançava para frente e para trás, aplicando a tinta e criando os desenhos em espiral que você vê na abertura de Um Corpo que Cai. Isso significa que a abertura é tecnicamente o primeiro exemplo de animação por computador no cinema, porque afinal foi uma animação criada por um computador, né? Legal demais. Do azul ao amarelo. Quando os anos 60 chegaram, um engenheiro chamado Petro Vlahos se cansou do estranho brilho residual das telas azuis. Ele queria um resultado muito mais limpo, então recorreu à melhor cor que existe, o amarelo. Ele desenvolveu essa tela especial para a Walt Disney Company, que foi usada em um dos filmes mais amados da empresa, Mary Poppins, lançado em 1964. O processo foi usado para transportar os personagens para um mundo animado. Para conseguir o efeito, os atores ficavam em frente a uma tela branca iluminada por uma tonalidade amarela de lâmpadas de vapor de sódio, as mesmas que vemos em postes de luz mais antigos. O gás de sódio produz luz em um comprimento de onda muito exato, 589 nanômetros, enquanto a tela azul varia de 435 a 500. Vlahos criou um prisma único que isolava essa tonalidade específica de outras cores, estreitando o intervalo de comprimento de onda. Ao reduzir o intervalo, se tornou mais fácil focar em um item e capturar detalhes finos, como cabelo, fumaça, borrão de movimento e sombras. Você pode ver como o processo conseguiu manter o detalhe fino do véu de Mary intacto, sem nenhum traço de halo, o que seria impensável com a tela azul, e era melhor do que a tela azul em outros aspectos também. As coisas na tela não precisavam ser iluminadas perfeitamente, e não havia limitações quanto às cores dos adereços ou figurinos. Dick Van Dyke podia girar sua gravata borboleta azul sem se preocupar com ela sendo absorvida pelo fundo, um problema que era comum com a tela azul. Parecia que a tela amarela era praticamente perfeita em todos os sentidos, só que não. Apesar de várias tentativas de replicá-la, Vlahos conseguiu criar apenas um prisma funcional, o que significava que havia apenas uma câmera de vapor de sódio no mundo. Não é lá uma coisa muito boa para uma empresa com uma longa lista de projetos que quer desenvolver. A tecnologia ia continuar a ser usada por quase 40 anos em filmes como Os Pássaros, de 1963, e Se Minha Cama Voasse, de 1971. Um belo histórico para uma única câmera, né? Anos 70 espaciais. Em 1972, na Universidade de Utah, os estudantes Ed Catmull e Fred Parke estudaram a emergente ciência dos gráficos de computador. Usando a mão esquerda de Catmull como modelo, a dupla criou a Computer Animated Hand. Esse curta experimental ia se tornar o primeiro filme animado por computador. Tá, não é assim o filme mais empolgante que você vai ver, mas pode ser o mais importante. O primeiro uso de computação gráfica em um longa-metragem foi em Westworld, em 1973, com cenas de visão pixelada do vilão robô Gunslinger. Para realizar isso, o computador escaneou a filmagem quadro a quadro e a converteu em informações numéricas. Durante a filmagem da cena, os atores usaram roupas claras e maquiagem contra um fundo escuro, que foi então contrastado na pós-produção. Cada quadro levou 1 minuto para ser escaneado, resultando em 8 horas de renderização para uma sequência de apenas 10 segundos. Então, em 1977, um pequeno filme chamado Star Wars apareceu nas nossas telas. Para lidar com o grande número de efeitos especiais, o diretor George Lucas precisou estabelecer sua própria empresa de efeitos, a Industrial Light and Magic, ou ILM, para abreviar. Embora a empresa de Lucas dominasse técnicas tradicionais, como a construção de modelos e a pintura de cenários, eles também utilizaram técnicas de ponta, como câmeras de movimento controladas por computador. Para adicionar um pouco de realismo às cenas de combate aéreo do filme, o mago dos efeitos John Dykstra tentou filmar cenas como se fosse um cinegrafista no espaço, com quadros fora do centro e movimentos irregulares.
Lucas continuaria brincando com Star Wars nas edições especiais, aplicando computação gráfica ao filme como quem aplica uma marreta a uma parede de drywall. Por exemplo, olha a edição especial de 1997, onde Lucas introduziu retroativamente uma cena excluída entre Han Solo e Jabba the Hutt. Só que na versão de 1977, Jabba não era um monstro lesma nojento, ele era um escocês. Lucas originalmente filmou a cena com a intenção de substituir o ator de Jabba por uma criatura em stop motion, algo grande e peludo, mas foi limitado pelo tempo e orçamento. O relançamento deu a Lucas a oportunidade de sobrepor um Jabba de computação gráfica ao ator, embora essa cena tenha sido criticada por, bom, ser ruim e sem sentido. Independentemente disso, desde a estreia de Star Wars, a ILM se tornou uma das maiores empresas de efeitos especiais da galáxia. Da computação gráfica à vida. Nos anos 80, um cara chamado Steven Lisberger estava jogando Pong. Vendo claramente o potencial narrativo de duas raquetes e uma bola, ele decidiu fazer um filme inspirado no jogo, o que acabou se tornando o Tron. Essa ficção científica de 1982 foi uma virada de jogo para os efeitos visuais, trazendo 15 minutos sem precedentes de computação gráfica. Tron é uma mistura de filmagens reais, animação tradicional e computação gráfica. Os atores foram filmados contra um fundo totalmente preto e branco. Os animadores então revisaram essas filmagens, adicionando cenas de computação gráfica em papel milimetrado para combinar as posições e ângulos de cada quadro. Os engenheiros de computação então inseriram todos os números necessários manualmente, mas não viram os resultados finais até que as imagens fossem impressas em filme de 35mm e exibidas em um cinema de teste. Infelizmente, Tron não foi o grande sucesso que Lisberger esperava. Eles foram até esnobados para o Oscar de melhores efeitos especiais, já que a animação por computador era considerada trapaça. Em vez disso, o prêmio foi para ET o Extraterrestre, com uma aparente preferência por bonecos. Apesar de perder, o filme desenvolveu um culto de seguidores ao longo dos anos, e eles até fizeram uma sequência 3 décadas depois, mas que também não foi assim um enorme sucesso. Talvez Pong não seja muito cinematográfico. Outros avanços em efeitos vieram da ILM, que desenvolveu a primeira tela de LED como a conhecemos hoje, que foi usada na sequência de Star Wars de 1980, O Império Contra-Ataca. A impressora quádrupla óptica da ILM, que combinava imagens de vários rolos, era ideal para miniaturas, bem como adaptável a fundos brancos e verdes. A produção cinematográfica inovadora rendeu ao filme um Oscar em 1980. Cara, como Star Wars monopoliza toda a boa tecnologia. Outro passo inesperado em computação gráfica veio com Young Sherlock Holmes em 1985. É um filme bem divertido de assistir, e também rendeu o recorde mundial do Guinness para o primeiro personagem totalmente animado por computador em um filme. Um cavaleiro feito de vitral, digitalizado e animado pelo futuro chefe da Pixar, John Lasseter. Mas essa não é a única obra de computação gráfica que tem dedo da ILM. O filme de James Cameron de 1989, O Segredo do Abismo, envolveu uma criatura misteriosa feita de água, o Pseudópode, que imitava os rostos dos personagens. Para conseguir isso, os atores Ed Harris e Mary Elizabeth Mastrantonio tiveram seus rostos escaneados por um scanner cyberware, que mapeou o formato dos seus rostos. Seria bem difícil fazer isso com o meu rosto redondinho e sem características. Chegando aos 90. Se os anos 80 marcaram um momento em que a indústria cinematográfica começou a experimentar a computação gráfica, então os anos 90 foram um grande mergulho de cabeça nessa tecnologia. Essa era incorporou os gráficos de computador nos filmes como nunca antes, com a tela verde roubando a cena. Quando as câmeras digitais surgiram, as telas azuis foram substituídas pelas verdes, porque os sensores das câmeras são mais sensíveis à luz verde. A maioria dos grandes sucessos, como Matrix, estava utilizando a tela verde em vez da azul no final da década, embora as telas azuis ainda sejam usadas hoje, dependendo das cores presentes na cena. Inspirado pelo sucesso dos efeitos em O Segredo do Abismo, James Cameron decidiu elevar os efeitos em seu próximo filme, O Exterminador do Futuro 2. Para essa sequência de 1991, Cameron queria um vilão que pudesse rivalizar com o Arnie do primeiro filme. Ansioso para experimentar a computação gráfica, ele criou o T-1000, um androide mutante feito de metal líquido, para capturar os movimentos do ator Robert Patrick, que interpretava
Gustavo T-1000, os animadores pintaram uma grade de 10 por 10 centímetros por todo o corpo dele. Eles filmaram Patrick caminhando e correndo, usando a grade para fazer o que se chama de rotoscópia do seu corpo e determinar como seus músculos se moviam. Havia muita pressão para lançar o filme até o dia 4 de julho, então os renderizadores digitais trabalharam em turnos de 24 horas, tendo que tirar cochilos no chão do laboratório. Enquanto a equipe de Cameron olhava para o futuro da ficção científica, o diretor Steven Spielberg estava voltando ao passado com Jurassic Park para trazer seus agora famosos dinossauros de volta da extinção. O filme de 1993 originalmente usaria Go Motion, uma forma de stop motion não muito diferente do estilo de Ray Harryhausen. Só que o teste de filmagem de um dinossauro em computação gráfica pela ILM impressionou tanto Spielberg que ele trocou suas criaturas de stop motion por computação gráfica. Dito isso, Spielberg ainda tinha fé suficiente nos efeitos práticos para usar animatrônicos clássicos em 9 minutos de tempo de tela dos dinossauros, comparado a 6 minutos de computação gráfica da ILM. A poucos quilômetros da sede da ILM, o jovem estúdio Pixar estava inovando com o primeiro filme de animação por computador de longa-metragem, o Toy Story. É justo dizer que o clássico filme de 1995 teve uma produção complicada. Esses brinquedos passaram por algumas fases feias até se tornarem os personagens que a gente conhece hoje. Ed Catmull, sim, aquele cara da mão, construiu um novo software de animação para o estúdio, o Mend. Isso permitiu que os animadores isolassem quadros específicos de movimento, como a dobra de um cotovelo, e depois deixassem o computador completar toda a sequência de animação. Esse método evitou o tedioso processo de animação quadro a quadro que você vê nos desenhos animados da Disney. Interessante, embora quanto menos eu veja da animação de teste, melhor. Eu não quero ver essa cara de morte do Buzz nunca mais. Capturando o movimento. Os anos 2000 vieram com o surgimento de uma tecnologia inovadora, a animação por captura de movimento, ou mocap, abreviação de Motion Capture. Esse é o processo em que um ator se cobre de bolas de ping-pong, que na verdade são marcadores reflexivos. Esses marcadores são rastreados por câmeras infravermelhas durante a performance do ator, para que os seus movimentos sejam gravados, capturados e transferidos para o computador. Lá, eles são aplicados a um modelo 3D para executar essas ações. As primeiras tentativas de usar essa tecnologia em filmes como Sinbad, Nos Limites da Aventura, de 2000, e Final Fantasy The Spirits Within, de 2001, foram mistas. Um filme que teria sido um dos pioneiros foi Shrek. Sim, o famoso Ogro Verde originalmente deveria ser uma mistura de animação por mocap para os personagens e modelos em miniatura para os cenários. Apenas um trecho dessa filmagem e algumas capturas de tela do processo de animação podem ser vistos hoje, e digamos que não é muito bom. O filme foi completamente reformulado e se tornou um grande sucesso em 2001. Isso não quer dizer que não houve alguns problemas técnicos pelo caminho. O mocap de fato atingiu o auge com as Duas Torres em 2002 e o Retorno do Rei no ano seguinte, quando o mundo conheceu o Gollum, ou Sméagol para os amigos. Para criar o icônico personagem perturbado, o diretor Peter Jackson filmou as cenas com o ator Andy Serkis 2 vezes. Primeiro, com Serkis atuando no local, e depois, meses após, Serkis recriava sua performance em um estúdio de captura de movimento. Aqui, o ator usava um traje especializado que rastreava os seus movimentos para um boneco digital do Gollum. O resultado foi algo que o público nunca havia visto antes. E agora o mocap tá em toda a parte, de Homem de Ferro a Cats. Para não ficar para trás no campo da magia técnica, James Cameron levou o mocap a um novo nível na sua épica ficção científica Avatar de 2009. Cameron filmou os atores capturados por mocap em um palco chamado de Vault. Pequenas câmeras foram colocadas em cima de suas cabeças para capturar as nuances das performances faciais dos atores, para que todos os aspectos das suas emoções fossem traduzidos além da barreira técnica. Usando renderização ao vivo, Cameron pôde ver um mundo totalmente digital, com os atores transformados em alienígenas nave, para que ele não precisasse imaginar como a computação gráfica ficaria no final, o que foi muito legal. Tecnologia dos anos 2010. Os anos 2010 não foram os anos mais empolgantes para a computação gráfica. Afinal, foi o início da era dos remakes live action da Disney. Embora eu claramente não seja fã desses filmes, não dá para negar que eles ultrapassam os limites dos efeitos especiais. O primeiro filme a alcançar novos patamares em fotorrealismo
foi o remake de Mowgli, o Menino Lobo, de 2016, dirigido por Jon Favreau. A Weta Digital e a Moving Picture Company deram tudo de si na transformação de um armazém em Los Angeles em uma floresta exuberante, usando mais de 800 cenas para os seus espetaculares visuais. Os movimentos dos animais foram estudados para trazer as criaturas à vida. Para dar a Neil Sethi, que interpretou Mowgli, algo para atuar ao lado, os fantoches de Jim Henson foram usados como substitutos. Esses fantoches foram substituídos por efeitos de computador no filme final. Até mesmo partes do corpo do jovem ator foram ocasionalmente substituídas por um dublê digital para fazer parecer que ele estava realmente interagindo com os animais de computação gráfica. O sucesso disso levou Favreau a refazer o Rei Leão em 2019. Mas, bom, quanto menos a gente falar disso, melhor. Mas os anos 2010 não foram só sobre regurgitações da Disney. Começando com X-Men no confronto final, o público tem visto a tecnologia de rejuvenescimento sendo cada vez mais utilizada nos filmes, permitindo que cineastas restaurem a aparência dos atores em papéis icônicos e criem filmes que abrangem uma vida inteira sem precisar trocar o ator por alguém mais jovem ou mais velho. Por exemplo, o Projeto Gemini de 2019, que trouxe à vida um Will Smith totalmente novo usando mocap. Poucos filmes levaram o rejuvenescimento tão longe quanto o filme de Martin Scorsese de 2019, O Irlandês. A equipe, liderada, adivinhou, pela ILM, projetou um novo e sofisticado equipamento de câmeras que permitiu ao diretor Martin Scorsese filmar como faria normalmente, enquanto capturava simultaneamente os dados necessários para rejuvenescer os atores. A ILM lançou seu novíssimo software Flux, que fundiu dados com as imagens da câmera para criar máscaras do rosto de cada ator. Basicamente, uma cabeça jovem em ombros velhos. Mas vamos ser realistas, né? Nem sempre esse filme é convincente. Pra mim, essa cena do Robert De Niro rejuvenescido parece ter saído de um videogame. Outra coisa sobre os anos 2010 é como nós, o público, agora temos acesso à tecnologia de computador mais próxima do que o Hollywood tá trabalhando do que nunca antes. O artista do YouTube Shamook até fez a sua própria versão de O Irlandês, usando um deepfake para substituir o rosto de De Niro pela sua versão mais jovem, o que ficou incrivelmente impressionante. Um algoritmo de deepfake entende os atributos do rosto de uma pessoa e manipula as características, enquanto mantém o estilo e a aparência geral do vídeo original. Pessoalmente, eu fico em cima do muro. Qual você acha que ficou melhor? Me conta aí nos comentários. Previsões para os 2020. Apesar de todos esses incríveis avanços em animação por computador, às vezes eu me canso de ver tanta computação gráfica quando eu vou ao cinema. E eu não tô sozinho. Mas houve uma mudança nos maiores sucessos de bilheteria dessa década, como Top Gun Maverick, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e Barbie, onde os cineastas fizeram esforços para misturar efeitos práticos e especiais de maneira mais harmoniosa. O spin-off de Star Wars The Mandalorian deu um passo além da tela verde e incorporou telas digitais envolventes, chamadas Stagecraft. Tudo bem, eu sei que o The Mandalorian foi ao ar pela primeira vez em 2019, mas foi em novembro. Não gostou, me processa. Enfim, o Stagecraft cria fundos 3D fotorrealistas, que se movem em sincronia com a câmera. Se a câmera gira e muda de ângulo, o fundo muda da mesma maneira, mantendo a ilusão. O problema da tela verde é que ela projeta muita luz verde nos atores, que precisa ser corrigido na pós-produção, levando a uma iluminação plana e pouco realista. Com o Stagecraft, a luz vem das cores de fundo, tornando a filmagem um pouco mais natural. Os cineastas podem ajustar as configurações constantemente, como exposição, cor, reprodução de animação e iluminação de preenchimento. Embora mais filmes possam incorporar uma mistura de efeitos práticos e computação gráfica no futuro, a indústria também pode perseguir a tecnologia de inteligência artificial. Lembra daquele deepfake em O Irlandês? Pois é, o Shamook, aquele artista do YouTube que criou o vídeo do Irlandês, foi recentemente contratado pela ILM. Em uma indústria onde os atores estão sendo cada vez mais substituídos pela tecnologia de IA, como nessa cena do filme Prom Pact da Disney de 2023. Meu Deus, que troço terrível. Digamos que vai ser interessante e aterrorizante ver onde isso vai dar. Como é que você acha que vão ser os efeitos práticos no futuro? E algum aqui realmente te impressionou? Me conta aí nos comentários e já me diz se você quer ver mais vídeos sobre cinema no futuro. Enquanto isso, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdo incrível.